amigos da TV IBS, boa noite. Estamos iniciando a nossa 9ª aula. Estamos finalizando nosso curso, são 9 aulas. E nessa 9ª aula do nosso curso Trajetória 2, Destino, o Determinismo da Liberdade, nós vamos fazer uma maratona. Por quê? Porque, na verdade, tudo que nós fizemos nessas 9 primeiras aulas e nas 14 aulas do curso passado foi tentar criar algo prático. Os nossos cursos sempre se voltam para o campo prático. Dessa forma, nós criamos então um método para que a gente possa ter etapas para aplicar na pesquisa do nosso destino. Como a gente já deu toda a teoria, hoje nós vamos juntar todas. É por essa razão que a maioria das citações que eu vou mostrar aqui, nós não vamos colocar a fonte, porque eu misturei alguns slides das aulas passadas, e logicamente que teremos também alguns slides novos. Esses slides novos sempre têm a citação. E hoje vai ser uma canseira, porque nós vamos trabalhar toda uma revisão do nosso curso, criando um método, para que a partir daí a gente aplique. E na semana que vem a gente já começa com as nossas aulas práticas, pegando casos que o Baldi estudou, alguns outros casos que nós vamos trazer, e aplicando a teoria do destino nesses casos, para que a gente possa finalizar o nosso curso. Então hoje vai ser cansativo, vai ser longo, e nós vamos precisar de muita energia para conseguir fazer o nosso trabalho. Mas espero que todos vocês estejam junto conosco para que o nosso trabalho se dê adequadamente. Então vamos lá, iniciando o nosso trabalho. Lembrando que o nosso Congresso Rustem está chegando, será lá em Uberlândia. Quem quiser é só entrar no site no dia 7 e 8 de junho. E igualmente o Congresso, o 14º Congresso Pietro Baldi, a se realizar em Vitória, no dia 23 e 24 de agosto. A TV IBS, junto com o pessoal da direção do Congresso, fez um pequeno vídeo convite para o nosso trabalho, para o nosso Congresso, e agora nós vamos exibir. Então vamos lá ver o vídeo, por favor. Pessoal, então está aí o convite. Nós temos um convite para o nosso congresso. Espero que todos estejam conosco, não só no Congresso Baldi, mas também no Rustem. Ok? Próximo. Meus amigos, nesse dia 5, no dia 5 de maio, nós realizamos o nosso Bazar Anjo Torto, que é uma das promoções que o IBS faz anualmente, e inclusive várias vezes ao ano. Então, foi um sucesso. Eu quero agradecer a todos, que nós recebemos inclusive doações vindas de outros locais do Brasil. Quero agradecer a todos aqueles que participaram. Nosso trabalho foi maravilhoso, foi um dia assim muito legal. Conseguimos fazer um trabalho excelente. E os nossos agradecimentos, não só aqueles que trabalharam, ajudaram, cooperaram, doaram, participaram, mas todos. Um grande beijo e o agradecimento de todos nós. Ok? Pessoal, o FI é uma empresa IBS que nós criamos para fazer a manutenção do IBS. E ela realiza as grandes promoções. Então no IBS nós estamos formando um mecanismo em que a gente tenha pequenas promoções como o Bazar,
para essa manutenção de luz, água, telefone, ao mesmo tempo os nossos trabalhos sociais, cesta básica, essas coisas. Uma promoção média para poder manter toda a nossa estrutura, como a TV Ibis, etc. E uma grande promoção para poder fazer as construções, ampliações, compra de lotes, etc. O FI é a empresa que nós criamos, o Grupo FI, que é dirigida pelo nosso amigo Neto e mais o André. E eles estão num trabalho bem firme, promovendo, junto com todo o pessoal do IBS, um novo congresso. Aquele congresso em Goiânia não foi possível realizar por causa dos problemas que aconteceram, mas agora nós estamos fazendo o primeiro encontro quântico, a dimensão quântica da vida, que será no dia 3 de agosto de 2019, aí em São Paulo, no Palácio da Convenção do Anhembi. Aqui está o site para inscrição e nós vamos ter a alegria de contar com a participação do Frigiel Capra, do Joy Dispenza e o Francisco de Biasi. Então está aí, os nossos oradores vão passar um dia maravilhoso de estudo, vão vir lá com o Frigiel Capra, que faz tempo que não vem aqui no Brasil, o Joy Dispenza, e vai ser lá no Palácio de Convenções do Anhembi, no dia 3 de agosto. E as informações melhores estão aqui no nosso site. Esperamos que todo o pessoal aí de São Paulo, de regiões, né, para que a gente esteja lá presente, que vai ser uma alegria encontrar todo mundo lá e contar com a participação dessas figuras internacionais, e acredito que vai ser um encontro maravilhoso, né? E toda a renda vai ser destinada à manutenção das atividades IBS, ok? Então, esperamos você lá. Muito bem, a aula 9, o tema, nós vamos criar um método para que todo mundo possa aplicar passo a passo. E nós criamos os 10 primeiros passos desse método. Por que é 10 primeiros? Porque terá outros, nas próximas aulas nós vamos acrescentar, de maneira que você possa aplicar. O que eu faço primeiro? O que eu faço segundo? O que eu faço terceiro? O que eu faço quarto? É isso que nós vamos mostrar aqui. Logicamente que toda a teoria a gente já deu, eu só vou relembrar essa teoria e encaixá-la no método, para que você possa aplicá-la. Sempre foi assim nos nossos cursos. Se você prestar atenção, todos os cursos que nós damos, todos eles têm uma parte prática, para você aplicar no seu dia a dia, na sua vida. Não só no campo teórico, não só no campo filosófico, não só no campo do entendimento intelectual, mas também no dia, na prática do dia a dia. E aí, esse curso Trajetória é a mesma coisa. Nós aprendemos a calcular os nossos ciclos no curso passado, e agora vamos ver o método total e a maneira de aplicá-lo na nossa vida, para que a gente possa ter uma melhor visão do nosso destino e da nossa trajetória. Então vamos lá. Pessoal, todos os nossos cursos até agora teve como fundamento um estudo do ser. Nós estamos há 14 cursos, exatamente 7 anos, de trabalho na busca do estudo do ser. Sem contar aqueles cursos que existiram antes da TV IBS e os cursos que o IBS dá naturalmente durante toda a semana. Tudo volta-se para o estudo do ser. E, consequentemente, estudo do destino. Então, se nós pegarmos os nossos cursos, trajetória 1. Então, a trajetória 1 e a trajetória 2, todos eles voltou para o estudo do destino, logicamente com aprofundamento do ser. Agora, esses dois cursos se apoiam em todos os anteriores, eles não estão separados. Então, quando você usar o Trajetória 1 e usar a Trajetória 2, você deve buscar também os outros cursos, porque lá tem todos os fundamentos do que a trajetória fala. Por exemplo, o curso da Personalidade Humana 1 e 2, lembra que é a personalidade humana e as constelações psíquicas, 1 e 2, Onde está o pai que o filho não vê e o caminho da prece, que foram os dois cursos que nós falamos muito sobre a presença divina e sobre Deus. Ao mesmo tempo, nós temos os fins dos tempos. E lembra que nos fins dos tempos eu coloquei uma série de datas no final que sirvam de referência, fatos e dados que sirvam de referência para que a gente possa saber em que momento nós estamos e quais são as condições desse momento. Então está lá também uma visão prática. Nós também fizemos as ondas de transformação 1 e 2, é hora de voltar lá para dar uma revisão, para poder juntar todo esse conhecimento. Aí fizemos a evolução do amor e os relacionamentos, que são os nossos maiores problemas, quer dizer, todo o nosso problema gira em torno de relacionamentos e principalmente a parte afetiva. E também nós tivemos os sonhos, 1 e 2. E você lembra que os sonhos eu fiz questão de usar uma interpretação baseada em estudo, intuição, mas extremamente prática,
para que a gente possa usar. Então agora chegou a hora da gente fazer uma junção de tudo, ok? E essa é a proposta. Nós estamos chegando ao final de uma etapa. Foram 7 anos de trabalho, 14 cursos, e tudo foi assim planejadinho, né? Fomos dando junto para poder chegar até aqui. E estamos terminando o processo. Tanto é verdade que o nosso próximo curso do semestre do ano que vem, né, no segundo semestre, vai ser já sobre mitologia, ou seja, já vai abordar um outro aspecto, sobre um outro campo. Nós estamos terminando um grande ciclo de 7 anos com 14 cursos. Então agora é hora de juntar tudo. Por quê? Porque o nosso objetivo é ter uma visão de vida principalmente consciencial, onde a gente tenha uma visão e uma vivência da totalidade da vida, e não só de alguns dos seus aspectos. Então, para isso, nós precisamos agora criar um método de estudo do destino, que todo mundo possa aplicar diariamente na sua vida. Ah, como é que eu vou fazer? Como é que eu faço esse método? Igual a gente fez o sonho, como é que eu interpreto o sonho? Como é que eu fico sabendo das visões transitórias da transição planetária? Ou seja, o que está acontecendo, os fatos, quais são as datas que eu preciso esperar? Certo? Então, toda essa parte prática, nós precisamos agora também transferi-la para o nosso curso Trajetória 2, juntando com Trajetória 1. Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Por isso que é uma aula de revisão. Vocês já viram esse material, só vou acrescentar algumas coisinhas e tal, mas vocês já viram. Agora vamos fazer uma síntese, e vai ser galopante, ok? Então vamos lá. Então, o método: estudo, observação, definição de trajetórias e terapia do destino. O Baldi também chama de futurologia, porque você é capaz de prever também o seu futuro quando você estuda o ciclo. Mas nós colocamos esse nome para ficar mais fácil o que a gente quer, né? Estudo, observação, definição de trajetórias e terapia do destino. Ou seja, uma visão de toda a nossa vida atual, passada e futura, para que a gente possa fazer um trabalho realmente muito bem racionalizado e com um método adequado. Então vamos lá. Então esse método nós fizemos a divisão dele em os 10 primeiros passos. Então quais são esses 10 primeiros passos que nós devemos dar no método que nós estamos desenvolvendo para o nosso trabalho? Então vamos lá. O primeiro passo, né? Primeiro conceito é o conceito de destino. Nesse conceito de destino, na aula passada, nós vimos o que o Baldi nos falou. O destino é um fenômeno analisável em suas causas, corrigível em seus desenvolvimentos e controlável em seus movimentos. Então, o que esse método quer? Esse método quer estudar o destino, o nosso destino pessoal, o nosso destino familiar, o nosso destino coletivo, onde é possível analisar as causas do destino, estudar o seu desenvolvimento e controlar os seus movimentos, corrigindo inclusive as nossas trajetórias. Então, o objetivo essencial desse método é isso. Ou seja, a gente vai analisar as causas que estão gerando as nossas dores, que estão gerando efeitos, que estão gerando o caminho da trajetória que nós tomamos com base em vidas passadas. Nós vamos buscar a correção dos movimentos, principalmente pelos estudos das qualidades que o Baldi deu o nome de venenosas, que podem alterar o nosso destino ou fazê-lo repetir inclusive de modo mais grave. E ao mesmo tempo, nós vamos ver como é que está sendo o nosso movimento. Lembra? O movimento foi a base do curso de sonho, o movimento foi a base do curso de transformação. Então nós vamos ver agora o nosso movimento, ou seja, como eu estou me movimentando em relação à vida. E esse é o método, esse é o objetivo, esse é o plano de todo o nosso trabalho. Voltando, vamos lá? Então nós já vimos que o destino, ele é bipolar, ou seja, ele tem dois grandes focos, a vontade divina e a vontade humana. Cabe à vontade divina, dentro do destino, o caminho da evolução, que já está formado, o desenvolvimento, que é também uma causa divina, e um ponto de chegada. Cabe à vontade humana, escolha de trajetória, ele pode fazer a trajetória que ele quiser, consequentemente ele cria um tipo de personalidade, um ambiente onde ele respira e vai aguentar as consequências, sejam boas ou ruins, do processo de escolha. Então isso é o que é o destino. O destino é uma força bipolar. E ele é bipolar não só em relação a Deus e o ser, certo?
é uma força binária, não só em relação ao Deus e o ser, cada um com a sua função, que eu acabei de dizer, caminho, desenvolvimento e ponto de chegada, Deus e o ser, trajetória, tipo de personalidade, ambiente e consequência das escolhas. Mas ele é também bipolar em relação ao destino, é uma força binária, em relação ao indivíduo e à coletividade. E nós vimos a coletividade, como é que as ações dela e as ações do indivíduo, como é que isso se casam. E ao mesmo tempo ele é uma força binária entre ação e reação. E essa ação e reação, como diz o Balde, nessa massa de destino, encontramos a trajetória do pecador, do penitente e do redentor. E tudo isso está baseado no lançamento das trajetórias, na vontade, sentimento, pensamento, palavra, ato e hábito que compõem o hoje. Então nós estudamos isso e vimos que essa força binária, então o destino é uma força binária entre o homem e Deus, uma força binária entre o indivíduo e a coletividade, e uma força binária entre ação e reação. São os principais fatores dessa força binária. Tudo bem? E uma coisa que nós temos de entender, a lei de Deus quer nosso destino apenas possa ser construído por nós mesmos e só por nós mesmos. Isso aí é o fundamento do nosso trabalho. Quer dizer, tudo é nós mesmos. O que temos hoje foi o que nós plantamos e semeamos ontem. E tudo se deve a nós. Não tem como jogar a culpa no outro, como jogar a culpa em Deus, como jogar a culpa no destino, como jogar na sorte, como jogar no acaso. Não. Somos nós que construímos todas essas forças que estão hoje na nossa personalidade e fazem a nossa trajetória. Muito bem. A partir daí, nós vimos a árvore da vida em relação ao destino. E a árvore da vida em relação ao destino tem as raízes, são trajetórias e escolhas passadas, não visíveis. Por que não visíveis? Porque a gente não lembra do passado reencarnatório, mas ele está presente aqui através dos sentimentos e dos seus efeitos. Então está aqui, ó, raízes, trajetória e escolhas passadas não visíveis. O tronco, o caminho que vai há de seguir. Porque o caminho que a gente inicia desde criança, ele é determinístico. Porque ele está em base naquilo que foi arquivado nas vidas passadas. Então esse caminho que é o tronco da árvore é determinístico. Até que chega um ponto, você pode escolher, ter um espaço livre de correção de trajetória, que eu coloquei aqui como os espaços entre os galhos, ok? Então você pode fazer escolhas. E os galhos são as encruzilhadas da escolha. Conforme você caminha dentro dele, você vai escolher mais para cá, mais para cá, mais para cá, e assim sucessivamente, dentro de um projeto de trajetória, de escolha a partir de ti mesmo. Então aqui está a árvore do destino, a árvore da trajetória, como é que ela se constitui. Muito bem, e nós vimos que os três instintos fundamentais, ou seja, não tem jeito, isso aí está na base da nossa alma, está lá na base da nossa alma, seja o homem 1, seja o homem 2, seja o homem 3, está na base, é o instinto fundamental, que são três, que o Balde define como fome, que é um dos instintos principais, o amor e a evolução, não tem como, por isso que nenhuma ovelha vai se perder. Quer dizer, esses três instintos estão na nossa alma. Quando ele reduz demais, vai para a fome, certo? Quando tem uma carência enorme, manifesta o amor. E a evolução não tem como, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos tornar um espírito de luz, um espírito iluminado. A evolução é o instinto básico dado pelo processo do sistema em nossa vida. Muito bem. E vimos também que nós temos três caminhos, os três caminhos fundamentais, que é compreender, atuar e saber sofrer. Saber sofrer em que sentido? Eu compreender por que eu estou passando por essas provas, por que razão a prova me alcançou, por que essa dor está na minha vida. Isso é fundamental dentro do método do destino. Próximo. E aí, para poder fazer esse caminho, nós temos de ter a redenção, o conhecimento e a transformação. O conhecimento, nós estamos trilhando ele para que nos seja possível alcançar a transformação e a redenção dentro dos planos naturais da vida. E isso para fazer aquilo que nós já falamos desde o início do nosso curso. A ignorância gera o erro, que gera a dor, que destrói o erro, que destrói a ignorância. Então esse é o processo que nós estamos chegando. Graças à nossa ignorância, nós geramos um erro que gerou a dor na nossa vida. Agora, nós queremos fazer com que a dor compreendida possa destruir o erro, consequentemente a ignorância, e surgir na nossa vida a felicidade. Muito bem, então terapia do destino. Então agora, tudo que nós falamos até hoje, tudo que nós colocamos até hoje no nosso curso, nós vamos juntar, para que a gente tenha passo a passo, para a compreensão de todo esse destino que nós mostramos aqui. Então vamos lá. Passo fundamental. Então eu separei um passo fora dos outros 10 passos. Eu chamei de passo fundamental, ou seja, não tem como você fazê-lo
sem você iniciar nele. Então, passo fundamental, presta atenção nisso aqui. Se você quer fazer mesmo, fala, não, doutor Maurício, eu quero mesmo, eu quero colocar isso na minha vida, eu quero colocar esse conhecimento prático na minha vida. Então, não é o primeiro passo, é o passo fundamental. Está antes do primeiro passo. Ele é vital, se você não fizê-lo, se você não fazê-lo, não tem como. Ele é vital. Então, vamos lá. Passo fundamental. É necessário, então, um exame de consciência profundo, severo e sincero, realizando-se um trabalho de introspecção e alta psicanálise que põe às claras características das forças positivas e negativas. Então, a primeira coisa que você vai ter de fazer, colocar-se nu diante de Deus, num exame de consciência profundo, severo e sincero, sem desculpismo, sem mecanismo de defesa da personalidade, sem sublimação, sem fuga, sem projeção, que você se encarar mesmo. Então tem de ser um exame de consciência profundo e sincero. Se você não fizer isso, não vem com não, nem começa. Se você não tiver coragem de fazer esse exame, nem começa, porque senão você vai fazer errado, vai chegar em conclusões erradas, vai estudar a trajetória errada e não vai adiantar nada para o seu destino. Então essa é a situação sine qua non. Logicamente que eu vou utilizar dos outros recursos que os outros cursos me deu, ou seja, inclusive dos sonhos. Mas eu vou olhar para mim mesmo com profunda sinceridade. E ao mesmo tempo, minha consciência diante de Deus, não é diante de uma pessoa, diante de um fulano, diante de um religioso, não, é diante de Deus. E esse exame tem que ser sincero e profundo. Se você não estiver querendo fazê-lo, não adianta, ele tem de começar aí. E a primeira coisa que você vai fazer com esse exame é listar o que na sua vida, nos seus sentimentos, é segundo a lei e o que na sua vida é anti-lei. E aí você vai fazer uma lista. Olha lá, segunda a lei e segunda anti-lei. Pessoal, isso é vital. Você tem que pegar você e falar assim, olha, esse sentimento meu aqui é anti-lei. Esse sentimento aqui meu é a favor da lei. Na anti-lei eu estou usando ele desde quando? A primeira vez que eu usei ele foi quando eu dei uma porrada no meu amiguinho lá por causa jogando futebol. Muito bem, eu vou mapear agora quantas ações eu fiz com esse sentimento aqui, anti-lei. Não, a primeira vez que manifestou esse sentimento da lei foi quando? Quando eu ajudei um coleguinha lá na minha rua e eu fiz isso por ele. Muito bem, quantas vezes eu tenho usado esse sentimento? Deu para entender? É uma coisa séria. Você vai pegar lá seu tablet, seu computador, seu caderno, eu gosto de caderno, porque eu sou antigo. Então, você vai pegar e anotar. Sentimento por sentimento, para você estudar ação por ação, ver quantas vezes você repetiu. É um checklist. Mas não basta falar assim, não, eu sou orgulhoso. O que adianta isso? Não, eu sou orgulhoso e o meu orgulho se pronuncia da seguinte forma. Quando eu tinha lá uma pessoa que trabalhava na minha casa, eu fiz isso. Quando eu estava assim em tal lugar, eu fiz isso. Eu tinha uma amiga na escola que eu fiz isso. Eu tinha uma amiga na faculdade que eu fiz isso. Quer dizer, o orgulho onde se pronunciou. E a maneira que você usa. Quais os raciocínios que ele faz você fazer. Quais as desculpas que ele te dá para você continuar usando ele. Ou seja, é uma coisa profunda. Não é superficial, não é autoajuda, é uma coisa profunda, é para poder te pegar de jeito, é para penetrar lá na essência do seu ser. Então você vai fazer um checklist, primeira ação, certo? Ação fundamental, vamos lá? E aí, assim com a sua conduta, cada um revelará a que plano pertence, dando a conhecer a sua natureza e o seu grau de evolução, aqui embaixo ou lá em cima. Você está em dúvida? Olha a sua conduta. Está em dúvida em relação à sua conduta? Faz aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha se você jogasse essa ação nos outros, como é que você julgaria? Conduta, checklist, passo fundamental, uma revisão completa da consciência e a definição da lei e da antilei, o que está dentro de você como força. Muito bem. E aí, olha o que o Baldi fala. Ele falando sobre o banco da vida, isso aqui é novo, está lá no livro Cristo, olha o que ele diz. Então cada um poderá seguir no tempo o desenvolvimento do próprio destino e pesquisar o caminho dos efeitos de cada ação. Viu o que eu acabei de dizer? Efeito de cada ação. Cada prazer desordem é assinalado na coluna no nosso dever como débito, a pagar, porque é do tipo anti-lei, sendo negativo para a nossa salvação. E cada dor
reordenação é assinalada na coluna de nosso haver como crédito a receber, porque segundo a lei é positivo para a nossa salvação com a ação corretiva da distorção provocada. Então no final você vai pegar lá o checklist seu e colocar dentro de débito e crédito. Que aí você vai saber como é que a força divina vai trabalhar com você. Você muitas vezes pede para Deus, Deus me dê isso, você não tem crédito. Você muitas vezes é só agente da misericórdia, só agente da graça. Como é que você vai pedir algo que você não tem crédito? Agora, no momento que você fica sabendo quais os créditos que você tem, você sabe o que você pode pedir. E como é que eu faço isso, doutor Maurício? Definindo as ações a partir da conduta, ações lei, anti-lei e ação da lei. Fez isso, eu vejo então, o que eu devo? Quais são os meus prazeres desordem? Ou seja, o que eu estou gerando? Quais são os meus débitos? Como é que eu vou saber isso em relação à vida passada? É só olhar a tendência atual. Daqui a pouco a gente estuda isso. E o que eu tenho de haver? Ou seja, o que eu já fiz na vida que provoca, que está dentro da lei? Esse haver, qual é a dor que eu estou trilhando para reordenar o meu caminho? Eu estou trilhando essa dor de maneira segura, sem revolta? E isso está provocando crédito? Então é dentro dessa balança que eu tenho que colocar aquele checklist que nós mostramos no slide passado. Então vou lá no checklist passado, por favor. Mais um. Aqui. Eu pego isso aqui, depois de definido, e venho e coloco aqui na balança. Esses são os passos fundamentais. Nós não chegamos no primeiro passo ainda. Nós estamos no passo fundamental. Um estudo profundo, sincero da minha consciência diante de Deus. Definido através das minhas condutas, através das minhas ações, a partir do pensamento, vontade, sentimento e pensamento, primeiro plano, palavra, ato e hábito, segundo plano. Quais são os conteúdos anti-lei e lei que eu tenho? Fiz isso, agora eu vou para a balança. Na balança do haver, e do crédito e do débito, o que eu tenho? Quais são os prazeres desordens que estão presentes na minha vida, gerando distonias? E quais são as dores de reordenação que eu já passei ou que eu estou passando, que vai fazer com que eu adquira crédito diante do plano da lei? Fiz isso. Então, defini o checklist, defini a partir de um exame profundo e da minha conduta e defini a minha balança. Pronto. Aí eu posso começar a fazer o primeiro passo. Deu para entender, gente? A coisa é séria, não é brincadeira não. E é profundo, não é nada superficial com nhenhenhen. É profundo. Então tem de ser quem realmente queira. Vamos lá. Feito isso, a primeira coisa que eu vou fazer, que eu já falei aqui várias vezes, é ver o arremesso. Ou seja, das últimas experiências que eu tive de arremesso, como é que eu estou arremessando as trajetórias que vão me alcançar nessa vida mesmo ou na próxima vida? Então eu faço estudo dos arremessos que eu já fiz. Certo? Para depois você estudar os arremessos que você está recebendo. Os arremessos que você está recebendo é efeito. E você recebe em forma de dor, se for para correção. E em forma de crédito, se for ações boas que você fez em vida passada. Então essas coisas que você recebe da bondade divina, essas coisas que você recebe do carinho dos bons espíritos em torno da nossa existência, é crédito. Lógico que em determinados momentos tem a misericórdia e a graça. Por isso que a gente nunca sabe se ainda vai ser possível receber. Mas a maioria é por mérito. Certo? Porque é assim que a lei faz. E essa dor que você tem é ensino. É a dor de reordenação. Então você tem de estudar. E estudar principalmente o arremesso. Cuidado, se você quer uma vida na própria existência melhor e uma vida futura melhor, tem de tomar conta dos arremessos. E você lembra aquilo que nós estudamos. Essa trajetória tem o seu percurso estabelecido pelos impulsos que a lançaram. E esses impulsos, mesmo dentro do campo psíquico, é igual força vezes o ΔT. Onde essa força é vontade, sentimento e pensamento, na primeira fase, palavra, ação e hábito na segunda. E o ΔT é evolução. Então não lance arremesso sem estudá-lo. Eu vou tomar uma decisão.
Quando eu tomo uma decisão, eu vou fazer um arremesso. Então estuda. Não faça arremesso por impulso emocional. Não faça arremesso por impulsos de orgulho ou de anti-lei. Estude os seus arremessos para que daqui para frente todo arremesso seja feito com consciência plena. Então o primeiro passo nosso, passo fundamental qual é? Estudo da nossa consciência, colocá-la nu diante de Deus, num estudo sincero e profundo a partir da nossa conduta, definindo o que é lei e o que é anti-lei no nosso destino e ao mesmo tempo colocando na balança do haver e do crédito. Qual o primeiro passo? Estudar os arremessos que eu estou fazendo. Para quê? Porque eu já vou fazer prevenção do futuro. Eu estou fazendo prevenção do futuro. Estou estudando os arremessos. Ok? Aí sim, eu estudo os arremessos para que não suceda lá. Para depois eu estudar os arremessos que eu já estou vivendo. Então, muito bem. Então, primeiro eu estudo o arremesso. Vamos lá? E quando eu faço o arremesso, você lembra dessa aula? Eu faço uma livre escolha que determina um tipo de personalidade e, consequentemente, uma fatal sugestão a partir da estrutura formada. Ou seja, quando eu faço um arremesso, eu fiz uma escolha. Quando eu fiz uma escolha, eu defini um tipo de personalidade. Quando eu defini um tipo de personalidade, eu estou sujeito àquela visão. Por isso que não deve ser feito arremesso sem um estudo profundo. Próximo. E aqui, aquilo que nós estudamos na aula passada. Porque o projétil lançado é ele, e as forças que o movem são as suas qualidades pessoais. Então, quando você faz o arremesso, você está lançando você. Então, a primeira coisa, passo fundamental e primeiro passo. Passo fundamental, exame. Primeiro passo, os arremessos. Não faço mais na minha vida arremesso sem estudo. E quando eu fizer esses arremessos, eu estou estudando o máximo que eu conseguir, os prós e os contras, e o que isso vai provocar na minha existência atual e na minha próxima existência. Consciência plena. Ah, eu estou em dúvida. Olha os sonhos, que o sonho vai te ajudar, vai te mostrar. Eu estou em dúvida. Olha o processo de transformação sua. Quer dizer, você tem várias ferramentas à sua disposição. Próximo. Agora, quando eu vou fazer a livre escolha, eu tenho de lembrar aquilo que eu falei naquela aula que é fundamental. Muitas vezes você está achando que é livre escolha, mas é condicionamento, é autossabotagem, é desejo. Então toma cuidado, que muitas vezes a livre escolha é um condicionamento, por isso você tem de duvidar de você. É uma autossabotagem, é um desejo, é uma vontade. Então você tem de olhar para que a livre escolha esteja realmente dentro do livre-arbítrio. Depois disso, você tem que tomar cuidado com o tipo de personalidade que você tem, porque você já está viciado naquela fonte, principalmente se você repetiu aquele ato várias vezes. E aí a manifestação ocorre apenas no terceiro momento, estando ocultos os dois primeiros. Isso aqui some, porque está dentro das forças fatais do destino, e a gente só aparece aqui sem entender por que a gente tem aquela dor. E agora nós vamos entender, porque nós vamos preveni-la antes. Próximo. E então, muito cuidado. Ontem eu lancei e estou recebendo hoje. Mas hoje também eu estou lançando para receber amanhã. Lembra desse quadro. E é isso que a gente está estudando nesse primeiro passo. Arremessos. Aqui eu vou aguentar o que eu lancei, porque é fatal. Agora, eu posso mudar para que amanhã eu receba coisa bem melhor. Seja amanhã na presente vida ou amanhã em outra existência. Então, lembra aquilo que nós falamos aqui? Uma força, uma vez lançada, não pode parar senão quando chegar à sua exaustão. Todo o passado, pois, nos liga o que fomos e o que fizemos. Forma-se assim a base determinística e fatal da vida, o destino. Então, cuidado. Primeiro passo, autoexame, lei, anti-lei, balança. Passo fundamental. Primeiro passo, arremesso. Vou fazer prevenção do futuro. Beleza? Caminhamos. Segundo passo, conhecer o tipo biológico. Então você tem de saber que tipo biológico você pertence. Tipo 1, subconsciente. Fome e amor. Fome e sexo, que o amor aí se coloca como sexo. E os interesses biológicos da vida. Tipo 2, razão, astúcia.
sempre uma vantagem pessoal. Tipo 3, ideal. Então você tem de definir que tipo você é, mas sem fingimento. Qual o tipo que você é, sem fingir, sem colocar em você qualidades que você não tem. Ah, eu sou um tipo evoluído. Evoluído de quê, meu irmão? Você tem de olhar para você com visão clara. Então o Bode nos mostra que nós temos o tipo 1, o tipo 2, o tipo T e os diferentes tipos. E ele diz o seguinte: é preciso então, para estabelecer qual será o destino do indivíduo, conhecer o tipo biológico que prevalece nele. Porque nós nunca vamos encontrar um tipo puro. Então você pode encontrar um 12, onde o 1 predomina. Então esse aqui é um homem da força. Ele tem astúcia, mas predomina a força, predomina a sexualidade desenfreada, predomina a busca incessante pelo prazer humano e pela vidinha reguladinha dentro do campo biológico. Mas eu posso também ter um homem 12. Ele tem muito do 1, mas tem muito do 2. A astúcia, ligar para a opinião alheia, ficar preso aos conceitos humanos, ter a vida voltada para as coisas humanas. Agora, eu posso ter um homem 123. Ele tem um 1 lá firme, tem muita coisa do 1, tem do 2 muita astúcia e predomina o 2, mas começou a desenvolver o ideal, começou a desenvolver a vontade de fazer algo pelo próximo, começou a desenvolver as noções de sociabilidade espirituais, começou a ter uma visão maior. E você pode ter um homem 123. Ele tem o 1, tem o 2 e tem o 3 já mais desenvolvido. Logicamente que as outras combinações vai ser milhares. Eu estou colocando aqui alguns tipos só para poder mostrar que existe vários tipos. E quais são os mais comuns? Esses aqui são os mais comuns que nós encontramos. E aquilo que o Bode fala: pode ocorrer que um indivíduo não viva somente um dado nível biológico, sujeito ao relativo tipo de destino, mas se encontra numa fase de transição. Eu acredito que a maioria da humanidade está aqui, ó. E a maioria da humanidade está aqui, ó. Tipo 1 e 2. Alguns estão aqui em 123 e raros 123 com predomínio de 3. Agora o 3 puro mesmo, que são os grandes missionários, aí é mais raro ainda. Então o 3 puro mesmo é um Chico Xavier, um Bode, é um Gandhi, aí vai. Entendido? Que é um 3 puro. Mas a gente aqui está lutando nessas bases aqui, onde está o nosso destino. Feito isso, lembrar que essa personalidade vai oscilar. Não tem como você ficar só num tipo. Ah, eu sou tipo 3, vivo voltado para as coisas divinas. Esquece, meu irmãozinho. Se é tipo 3 aqui, você vai voltar no 2 e vai voltar no 1. Se você é 1 e 2, você vai ficar aqui entre o 1 e o 2, ó. Você não vai fazer o movimento no 3, porque o 3 não existe para você. Você vai fazer só até aqui e voltar, aqui e voltar. Mas você vai viver dentro de um fenômeno oscilante. Não tem como você viver num processo único. Ela é oscilante. Se é oscilante, se eu voltar para o 1, cuidado para você não fazer lançamento de trajetória quando você estiver no 1. Igual a gente estudou no quadrante. Se eu estou no quadrante de prova, cuidado. Se eu estou no quadrante de saída, cuidado. Agora, se eu estou no quadrante de materializações ou no quadrante de oportunidade, aí é a hora de eu fazer lançamento. Então agora nós estamos estudando inclusive os momentos. Olha, eu estou aqui no tipo 1, não vou tomar decisão. Vou deixar eu ir para o 2, que eu vou tomar uma melhor trajetória que eu tenho o 2. Não, eu já comecei a ter o 3, então eu vou esperar chegar no 3 para mim tomar uma decisão. Que a personalidade vai oscilar dentro de um biorritmo natural da existência. Lembra disso, e por isso que nós estudamos o fenômeno da personalidade oscilante. Porque você vai ficar aqui. Se você só é 1 e 2, você vai ficar aqui. Agora, se você já tem 1, 2 e 3, você vai vir aqui. Então tome decisões quando você estiver aqui. Para fazer trajetórias mais ajustadas. Próximo. Terceiro passo, o tipo de destino. Estamos guardando? Passo fundamental, autoexame, definição anti-lei e lei, definição da balança. Primeiro passo, que tipo de personalidade eu sou? Que tipo humano eu sou? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, 12 com predomínio do 1, 12 com predomínio do 2, 123 com predomínio do 2 ou 123 com predomínio do 3. Para saber onde que minha personalidade vai oscilar. Agora, que tipo de terceiro passo, que tipo de destino? Aí eu vou estudar cada destino. Lembra da aula passada? O destino psicológico e espiritual, o destino econômico e social, o destino clínico, o destino emocional, afetivo e interpessoal,
o destino familiar, o destino profissional, o destino intelectual e o destino da série reencarnatória. Aí, esse terceiro passo, você vai estudar um a um. Certo? Olha quanta coisa que a gente tem para estudar. Vai gastar uma vida. Um a um. Beleza. Quarto passo. Gente, tá tudo bem aí? Tá tudo bem, tá guardando? Você vê que tudo que nós estudamos, agora nós estamos colocando no método. Para a gente saber o que eu vou seguir, passo por passo, tempo por tempo. O quarto passo vai definir no seu destino o que é liberdade e o que é determinismo. Como é que eu sei o determinismo? Os efeitos, a dor. Como é que eu sei a liberdade? Aquilo que eu tenho um campo livre para poder agir e modificar. Então vamos lá. Lembra? A personalidade é um feixe de forças. Então a nossa personalidade é assim, ó. Esse feixe de força foi tudo aquilo que nós já fizemos, que está lá como força viva. E lembra aquilo que eu já falei, toda força tem o direito de se expressar. Próximo. E essas forças da nossa personalidade, elas são binárias. Paterna, materna, ambiente e as personalidades do passado espiritual que eu chamo de alma. Essas forças vão agir dentro do seu destino. Força paterna, força materna, alma e ambiente. A personalidade é um conjunto de forças binárias. Você vai ter de estudar essa personalidade sua e saber cada força dessa daqui. Feito isso, você vai lembrar o quê? Que você viveu uma encarnação, na hora que você chega no final, arquiva e passa para a próxima. Você vai viver de novo, arquiva e passa para a próxima. Ou seja, ao renascer, é preciso ajustar a conta com a bagagem que cada um traz consigo acumulado no passado. É com esse material que vai sendo construído o próprio destino. Por isso ele é determinístico. A primeira fase do destino é sempre determinístico. Muito bem? Isso tudo ocorre dentro de uma espiral, aqui representada, e aqui está aí, ó, os vários ciclos de vida. Nasci, morri, arquivei, nasci, morri, arquivei, nasci, morri, arquivei, nasci, morri, arquivei, e sucessivamente. Como é que eu sei aquilo que está mais arquivado? Aquilo que eu mais quero? O hábito. O tipo de personalidade. Você sabe direitinho o que foi mais arquivado. É o que mais foi arquivado. Por exemplo, quando você estuda o Enneagrama, um dia eu acho que vou até dar um curso de Enneagrama para quem? Para o TV. Quando você estuda o Enneagrama, por exemplo, você não vê o tipo que você é, você vê o tipo mais usado por você. E se você for sincero, você vai procurar não as virtudes do tipo. Eu vejo muita gente estudando o Enneagrama pela virtude. Não adianta nada, não existe. Você tem que estudar pelo defeito. Porque aí você sabe qual o hábito maior do seu defeito. Esse defeito seu é que vai definir. E esse defeito seu é que vai te definir. Por isso você tem que estudar o defeito e as asas dentro do Enneagrama. Por quê? Porque ele defende exatamente quais foram o maior nível de escolha sua. Por exemplo, eu sou um tipo 7, guloso com asa 8, porque eu mando no mundo. Então o que acontece? Quais são os meus principais processos? A gula e o poder. Então, consequentemente, eu tenho que olhar para isso. Não tem dúvida. E aí, quais são os defeitos que vêm disso? Que foram os hábitos que eu desenvolvi. Está claro? Próximo. E nós temos de lembrar que a nossa personalidade é uma somatória de todas as personalidades encarnadas e desencarnadas que nós já tivemos. Quando eu desencarno, eu vou para cá. Quando eu encarno, eu vou para cá. O processo é o mesmo, não para. E aqui faz a soma das forças que eu tenho. As forças desencarnadas, personalidades desencarnadas, ficam como forças latentes. E as encarnadas ficam como forças ativas. Conforme o momento que você está de vida, um controla o outro, dentro de uma visão binária, dentro da visão bipolar. Próximo. Então aqui estão todas as forças da personalidade. É isso que você vai atrás, o máximo que você conseguir. Todas as forças aí, ó, você vai definir e vai classificar lei, antilei, débito, crédito, hábito, condicionamento, desejo. Você definir todas as forças. Quando você conseguir fazer isso aqui, ó, beleza. E lembrar
que essas forças sempre existem, pode ir? Existe como germes e está lá na criança. E essas forças vão fazer uma trajetória, que o início dela é determinístico. Então você vai ter de usar isso aqui como processo educativo para o seu filho e para as pessoas que te cercam. Próximo. Consequentemente, você estudando essas forças, você vai definir ângulo de livre-arbítrio e determinismo. Então, se o seu ângulo é fechado, não adianta ficar pedindo. Você tem de trabalhar para abrir o ângulo. Ó, se eu tenho um ângulo aqui de 10 graus para o afeto, o que adianta eu pedir para mandar um príncipe encantado para mim? Não vai vir nunca. Ou uma princesa encantada. Não vai vir. Eu tenho ângulo de 10. Quem pode pedir isso é quem está aqui no ângulo de 60, de 180. Ele pode pedir. Mas você não. Se você tem um ângulo de 20% no campo financeiro, você vai pedir para Deus te dar a loteria aí que está aí, cheia de grana? O que adianta? Não vai receber nunca. Agora, se você tem um ângulo de 360 graus aqui, ou 270 graus no campo financeiro, você pode pedir que Deus pode dizer, não, dá lá para o cara. Então, quando você define esses ângulos, você não só define onde você vai precisar ter contenção e assimilar a dor que você fechou o ângulo, como você vai também saber o que você pode pedir. Mas não adianta pedir. O ângulo não está aberto. O ângulo está fechado. Então me dá pelo menos uma pessoazinha assim, boazinha, honestinha. Pode ser feio, não tem problema, mas a gente dá um jeito. Arruma. Entendido? Próximo. Agora, lembra que o destino também tem uma parte livre. Lembra aquilo que o Baldi falou? Agora já sabemos que há no destino uma parte determinística, representada pelo retorno e continuação do passado, do qual temos de aceitar a força. Mas há nele também uma parte livre. Olha, a parte livre é aquilo que a vida nos dá, de construção nova. Ora, então vamos fazer, gente. E essa parte livre está principalmente na personalidade que você não desenvolveu. Então vamos supor que você é 1 e 2. Então você tem um condicionamento danado entre o 1 e o 2, força e astúcia. Mas você começou a desenvolver o ideal. Olha, é aí que está a parte mais livre, você ainda não construiu essa personalidade. Poxa, então se entrega ao trabalho do bem, se entrega ao estudo, entrega ao conhecimento, entrega à espiritualização, que você vai ter um mundo imenso para ser desenvolvido. Porque o 1 e o 2 você já fez. Então a parte livre geralmente está mais na personalidade que você não construiu. Se o cara é um tipo 1, 12, com um predomínio de 1, a parte livre para ele vai estar no 2. Trocar a força pela astúcia. Entendido? Próximo. Então a trajetória. Aqui estão as trajetórias passadas. Nós já vimos isso na aula passada, esse esquema. Aqui acontecendo na vida atual, depois de 20 anos, 30, 40 anos. E aqui na vida futura. Então eu tenho de olhar isso aqui. A trajetória livre é que vai me permitir uma construção nova dentro daquela visão lá da lei. Quinto passo. Adoro isso aqui. Definir as qualidades venenosas. Então, Eva venenosa. Lembra lá na música da Rita Lee? Então agora é hora de você definir o que tem de veneno em você. Então é mais profundo. Não é só defeito. Não é ser lei e anti-lei. É aquilo que pode impedir a sua evolução, aquilo que pode fazer você voltar inúmeras vezes à vida na carne, aquilo que pode fazer você voltar às regiões mais infelizes da vida. Qualidades venenosas, ou seja, os seus defeitão, em linguagem popular. O que você tem de veneno em você, porque você vai ter de criar, para cada qualidade venenosa, você vai ter de criar um antídoto. Vamos lá? Quinto passo, qualidade venenosa. Olha aqui que o Baldi fala, com a queda, cada virtude se tornou defeito, por isso que ele chama de qualidade. O defeito nada mais é do que uma virtude invertida pela queda. Com a evolução, cada defeito deve voltar a ser virtude. Que se trata indiretamente de uma situação virada pelo avesso, pode-se ver também nas posições agora consideradas. Quem segue o AS encontra primeiro o prazer, mas fica com débito que deverá depois ser pago com sofrimento. Quem segue o S não encontra encorajamentos traiçoeiros, mas sim um duro e honesto esforço, que lhe assegura no fim o prêmio merecido. Ora, então aqui é a árvore da vida representada pela inversão. Adorei
essa imagem. É a inversão. Na queda, a gente transformou virtude em defeito. Na evolução, eu estou transformando defeito em virtude. Por isso que o Balde chama de qualidade venenosa. Porque a qualidade venenosa vai ser amanhã uma virtude primorosa. Ok? Na hora da inversão. Lembra que quando você está tendo prazer, veja se esse prazer é legítimo. Se é um prazer que faz o caminho da felicidade. E não um prazer desordem. Porque ele vai te trazer dor mais tarde. E se você está vivendo uma dor agora, lembra, se eu souber vivê-lo, eu vou ter um crédito. E, consequentemente, eu vou ter um prêmio merecido. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados. Quando Jesus fala, ele está falando dessa lei aqui que o Balde explica. Próximo. Trata-se de uma terapia à base de antídotos, adequado para neutralizar as qualidades venenosas, adquiridas em vidas anteriores, vividas de forma errada. Ou seja, você tem de criar um antídoto para cada qualidade venenosa, porque esse é o seu maior problema. Eu chamo de defeito fundamental, defeito principal, defeito secundário e terciário. É assim que eu nomeio meus defeitos. Terciário, quaternário, igual a gente fez naquele quadro geral lá da queda. Agora, a qualidade venenosa é onde você colocou o hábito. É onde gera um condicionamento. Então, muito cuidado, que você vai ter de criar antídoto para cada uma delas. E ficar de atenção. Por isso Jesus fala, atenção, orar e vigiar. Beleza? Então, olha aqui que o Balde fala. Isso aqui define bem. Isso aqui é uma citação nova. Deve-se ter sempre em mente que para os seres rebeldes, cujo intento é sempre lançar a órbita errada do tipo AS, a lei que dirige nosso universo já fixou, segundo o modelo dado pelo sistema, o tipo de obra a ser seguida. Ora, aqueles que praticam o mal pretendem estabelecer uma oposição à trajetória segundo a lei. Órbitas do tipo anti-lei, em sentido contrário. Ocorre assim o que sucederia a um automóvel, caso se lançasse na contramão e enfrentasse o tráfego contrário. Então é fatal o choque com a lei. Quando eu faço uma trajetória anti-lei, vai acontecer isso aqui. Mais cedo ou mais tarde eu vou bater no mundo da lei. Não tem como. Então não adianta falar que você vai bater. Próximo. Há correspondência entre o defeito e o tipo de correção. Preste atenção nisso aqui. Eu quero saber por que eu estou sofrendo. Eu olho o que eu estou sendo corrigido. Porque o defeito tem uma correlação, são complementares. Lembra das leis da vida? Complementar? Ou seja, o defeito e a correção são complementares. Se você não dá para você lembrar o que você foi em vida passada e o que você fez, você pode estudar pela correção que você está tendo. É só olhar a correção que você sabe qual foi o erro. Porque, como diz o Balde, há correspondência entre o defeito e o tipo de correção. Isso porque, sem essa correspondência, a lei não poderia cumprir a sua função retificadora, pois seu objetivo é corrigir e não punir. Lembra que a lei de Deus não pune, ela corrige. E é como se para cada defeito houvesse um anticorpo específico. Por isso que nós colocamos a imagem do anticorpo aqui, chave e fechadura. Houvesse um anticorpo específico que é atraído ao seu correspondente ponto de atuação com a função de eliminá-lo. Então lembra que eu posso estudar o problema que eu tenho olhando a correção que eu chego no defeito. São complementares. Próximo. E aqui ele fala, ó, cada um paga pelos seus defeitos. O fraco ou ignorante paga pela sua fraqueza ou ignorante, enquanto o forte ou astuto paga pelo abuso da sua vitória, e todos indistintamente, cursando alternativamente a mesma escola, são obrigados a evoluir como quer a lei. Cada um assim sofre um período, enquanto o outro goza, mas depois goza um período enquanto o outro sofre. Na escola da lei há lugar para todos, até você conseguir sair da gaiola que você criou com a queda. Próximo. Chegamos no sexto passo. Pessoal, tudo bem? Passo fundamental, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, quinto passo, sexto passo agora. Tá tudo bem? É tudo que nós estudamos. Eu só estou acrescentando coisinha para poder dar um entendimento maior e criar um método que você pode aplicar agora passo a passo. Para não falar, não, eu fiquei perdido, eu não consigo fazer uma síntese. Está aí a síntese feita. Ok? Continuemos. Sexto passo. A dor é a lei dos opostos. Então eu vi lá
que para cada erro eu tenho uma correção. Essa correção a gente chama de dor, mas é o ensino divino. Agora eu tenho de pegar essa dor e a lei dos opostos para mim estudar que tipo de erro eu cometi em vidas passadas. Qual foi a escolha de trajetória que eu fiz que me dá dano à dor? Vamos ver? Assim, igualmente, prudente, se deveria ser na pesquisa das causas, que justificam o atual destino e condições de vida de outrem. Aplicando a lei dos opostos, isto é, o princípio geral de que cada abuso gera carência, lembra? Onde está a tua dor, esteve o teu abuso. Cada abuso gera carência. É fácil imaginar que cada privação e dor presente seja consequência de um excesso passado em sentido contrário. Mas se este é o princípio, não nos autoriza ele a julgar o próximo em casos particulares, pois muitos são as formas de reação da lei e muitos elementos que nela concorrem. Ora, eu posso fazer isso para mim, não posso fazer isso para os outros. Os outros têm que fazer para ele, porque ao outro cabe o auxiliar. Mas você vai fazer isso para você. Estudando o quê? Onde teve o teu abuso, vai estar a tua carência e a correção da lei. Pesquisa das causas, utilizando a lei dos opostos na base de abuso e carência. Ok? Sem julgar o próximo. Então eu vou pelo excesso. Eu sei o excesso, eu vou para o passado, porque eu sei o que eu fiz. Próximo. Aquilo que nós já estudamos. O futuro já está contido em suas causas. Aqui está a causa, eu lancei ela, aqui estou eu no futuro, recebendo o efeito. Pelos princípios segundo os quais a lei atua, podemos saber que a forma tomará em cada passo o efeito das causas, dispostas por nós para o bem ou para o mal. Basta eu estudar o que está acontecendo comigo aqui em termos de correção, que eu chego à causa. Sem precisar definir se eu fui rei, se eu fui rainha, se eu fui prostituta, se eu fui mendigo, o que eu fui. Isso é irrelevante. Próximo. Se em vez de considerarmos os acontecimentos de nossa vida como momentos divididos, isolados um do outro, passarmos a vê-lo como trechos unidos ao longo de um mesmo fio condutor, eu posso estudar pelo sentimento, pelo hábito que eu tenho, e pela carência e pelo excesso, pelo erro e pela correção. Eu sei exatamente o que eu fui em vida passada, independente do papel que eu desempenho. Próximo. É um fio condutor formado das espirais da vida, que eu coloquei aqui para a gente poder ver. Que bacana. Eu estudo aqui, voltando aqui. Utilizando o quê? Sentimento, carência, correção, erro, defeito, hábito. Próximo. É só saber que o que eu fiz ontem incidiu, bateu no muro da lei e está com o pulso refletido. Eu chamo isso de dor, mas é uma correção. Próximo. Está aí, ó, aquilo que nós já estudamos em aulas passadas, a trajetória que vai me alcançar aos 20 ou 30 anos, aos 50 ou 60, e sempre vai vir naquele quadrante de prova que nós já falamos. Próximo. Sétimo passo. Tudo bem? Já estamos chegando no sétimo, são 10. Então já estamos chegando no sétimo, já fizemos uma revisão boa. Que todo mundo guarde bem essa aula aí para a gente poder dar campo ao nosso método. Sétimo passo, atração das forças afins. Vamos lá? Então, lembrando da aula passada, eu faço o ambiente que eu vivo, eu crio um ambiente do qual eu respiro e essa força atua sobre mim. Está aqui, ó, as forças ambientes. O problema da correção da trajetória, do próprio destino, é importante para a nossa evolução e redenção. Tal correção não é fácil, porque você tem de mudar você e o meio que você vive. Vimos também, dentro do campo coletivo, está aqui, ó, as forças afins caindo sobre você e a atmosfera semelhante ao que você é. Então, é uma imagem para a gente guardar. Próximo. Oitavo passo. Se eu vou viver numa atmosfera que eu mesmo criei e é uma atmosfera coletiva, eu também estou preso ao coletivo, que são aquelas provas coletivas que nós estudamos principalmente quando teve aqueles problemas lá de Suzano. Agora a gente já sabe como é que acontece. Então, dessa atmosfera, me inclui no campo coletivo, seja familiar, seja de grupo, ou seja na família. E lembra que a personalidade é força de força materna, força paterna e ambiente. Que são essas forças que nós estamos estudando aqui, no passo 7 e no passo 8. No passo 8, vamos lá?
A nossa trajetória, que está representada aqui por essa espiral, sofre influência imensa do meio. Então vamos guardar essa imagem aqui também, que é uma imagem para a gente não perder. Próximo. Dentro do meio nós podemos ser construtores ou destruidores. Podemos também estar na inércia, mas a inércia pertence aos destruidores. Próximo. Então, dentro das leis da vida, lembra delas? Força, astúcia, causa e efeito, retidão, sincronicidade, complementabilidade, interconexidade, equivalência e ordem. Erro e correção está na complementabilidade. Os primeiros passos da escada é sempre força, astúcia e causa e efeito. É onde nós estamos. Ok? Dentro desse caminho, nós temos as provas, aqueles que querem ser destruidor, unidades ativas de violência, de corrupção, do que você quiser, e unidades passivas de violência e corrupção, do que você quiser. Ele vai agir, mas vai agir e só vai conseguir êxito sobre as pessoas que tiverem a carga diametralmente oposta. Aí, um corrige o outro. Certo? Muito bem, são atraídos, por isso que os acidentes, as coisas, é uma atração devido a essas forças que nós representamos nessa imagem. Próximo. E aí o Baldi fala: para quem compreendeu os valores normais, se subvertem. O que nos golpeia não provém do arbítrio alheio, mas só mais do que somos, fazemos ou merecemos. No sistema orgânico do universo, é absurdo e impossível que o desenvolvimento de forças nos destinos, os movimentos decisivos, as provas importantes, o prazer e a dor, a vida e a morte fiquem à mercê do acaso ou da vontade do outro homem completamente ignaro. A lógica e a justiça impõem que tudo quanto nos diga respeito dependa somente de nossa vontade e seja decidido por nós apenas. Isso nós já mostramos muito bem. Não tem como ninguém nos tocar sem que a gente tenha as unidades passivas das ações ativas do próximo. Nunca é o acaso. Próximo. E o Baldi fala: quando o inocente, o golpe não nos atinge, quando inocentes, o golpe não nos atinge, resvala, não encontra ponto vulnerável no organismo de força de nosso destino, pois em nós mesmos nada oferece resistência. A desordem exterior não pode entrar em nós senão na medida em que, como queremos, já se encontra dentro de nós. Os impulsos desarmônicos da dor podem atingir-nos apenas em proporção à nossa desordem interna. Único remédio é a harmonia. Ou seja, não tem como as forças, eu coloquei o exemplo aqui das forças magnéticas, que elas vão estar nas auras, não tem como. Ninguém nos atinge se não tiver a unidade passiva daquele elemento. Não tem jeito. O cara pode querer, não vai conseguir. Próximo. E aí o Baldi diz: quando uma trajetória é anti-lei, só há uma solução: chocar-se contra a lei, isso é, esfacelar-se contra suas invencíveis resistências e ficar massacrado para depois sofrer, pensar e aprender através da experiência uma dura lição. Não é este o método normal de ensino na escola da vida? Pode-se assim calcular onde vai chegar a política mundial, baseado no espírito de domínio que até agora só levou às guerras. Então, da mesma maneira que eu posso estudar o homem batendo no muro da lei, eu posso estudar um povo, um grupo, a humanidade, a minha família. Então aqui, no item 7 e 8, eu posso estudar a minha família, o grupo que eu pertenço e a nacionalidade, a humanidade. Próximo. 9º passo. Pessoal, tudo bem então? Agora no 9º passo eu vou chegar no curso passado. O 9º passo é fazer o que o curso passado ensinou. Certo? Vamos lá ver? Que é definir os ciclos da nossa vida atual e estudar o tipo de reencarnação. Vamos lá? Então, definir o ciclo, definir o ângulo de livre-arbítrio e determinismo, definir os padrões de cada quadrante, estudar os momentos de subida e descida do fluxo da vida, 3x2, definir e estudar as forças que opõem à própria personalidade, pelo estudo dos efeitos, visualizar a trajetória percorrida e a causa, e estudar os aspectos gerais da reencarnação atual, buscando definir a estrutura ou as características principais. Ou seja, aqui é uma síntese de todo o curso passado. Então, o 9º passo é o curso passado. Você vai definir seu ciclo, vai definir a subida 3x2, você vai definir o tipo de personalidade, que você já definiu lá nos itens anteriores, você vai definir o tipo de reencarnação. Então, só lembrando, reencarnações, o ciclo. Aqui está o ciclo, o período da prova, aqui está o esforço de saída, aqui está a possibilidade, aqui está a materialização. Você vai saber até se você está atrasado ou não. E outra, os tipos de personalidade: provacional, intermediária, complementar, reparadora, preparatória, supersíntese.
porque em cada uma dessas vai atuar forças distintas. Feito isso, aquilo que o Baldi fala, será possível assim, fazendo um exame de consciência, até mesmo prever quais as provas nos esperam, porque elas são uma consequência lógica do nosso passado. Então você não só pode fazer isso, como prever, por isso que o Baldi fala futurologia. Prever o que vai acontecer. Você sabe as forças que você jogou, então você sabe o que a vida vai te testar. Próximo. Aí o Baldi fala, como se vê, nada se trata de um trabalho de profeta, com base numa incontrolável intuição e inspiração, acessível somente a poucos em condições excepcionais, mas sim de um trabalho à base da lógica, acessível a todas em condições normais e em termos positivos. É isso que nós vamos fazer. Próximo. 10º passo. Pessoal, pronto? Viu que nós fizemos uma revisão geral do nosso curso, definimos os passos, definimos o método, espero que todo mundo tenha compreendido. E agora passa a aplicar na vida. O 10º passo é o quê? Olha, eu posso usar essa técnica para qualquer coisa. Então o 10º passo é a luta entre o AS e o S. Na hora que eu tiver dúvida, é só pegar aqui esse 10º passo que eu defino qualquer coisa. Ou seja, a luta entre o S e o AS, que é o que eu ando contrário à força divina. Isso é para a gente aplicar em qualquer sistema. Eu quero aplicar na minha empresa, você vai usar isso aí. Vou pegar o 9º passo e o 10º passo e aplicar na minha empresa. Então você pode aplicar em qualquer coisa que você quiser. Agora, por exemplo, esse método aqui, nós vamos passar a aplicar agora no IBS. Nós criamos um grupo chamado Grupo MZ, que é Mãe Zeferina, e nós vamos aplicar em todas as pessoas do IBS, utilizando todos os recursos dos outros cursos e mais algumas outras ferramentas que nós estamos colocando em prática. Então, toda pessoa do IBS vai ser estudada sob essa ótica. Porque aí nós vamos poder tratar, orientar, olhar, acompanhar, colocar tudo isso no computador, como o Baldi falou. Vai ser um esforço gigantesco. Mas ele já começou. Nós montamos um grupo sob a direção da Marisa e do Neto e vamos fazer esse trabalho. Inclusive de acompanhamento e tratamento. Certinho? Então, o 10º passo. Do panorama restrito dos fenômenos individuais, não podemos deixar de passar aos vastos panoramas de princípios universais. Na verdade, tudo é interligado, do particular ao universal, onde encontramos as orientações e as justificativas dos nossos conceitos particulares. Ora, então agora, com esse método, eu posso ter uma visão geral de tudo, porque está tudo interligado. Próximo. Todo o caminho da evolução é uma luta entre o AS e o S, que se conclui, porém, depois de tantas fadigas e dores com a vitória do S, sistema e antissistema. Então, agora eu posso ter uma visão mais ampla a partir do 10º passo. Próximo. A concepção apocalíptica da cósmica batalha entre o bem e o mal corresponde a uma realidade biológica, porque é através do caminho da evolução que tem lugar essa batalha, até reduzir, através de um transformismo incessante, o ser ao ponto de partida, o S. Certinho? E aí, para readmitir-se, é fundamental a correção das trajetórias erradas. Já vimos o caso de um destino isolado, constituído por uma única trajetória. Esse fenômeno, dado pelo lançamento e correção da trajetória, pode verificar-se para cada um, para muitos indivíduos que são milhares e milhares. Será que conseguimos imaginar milhares de vidas lançadas em órbita, cada um com a sua trajetória, no oceano das forças do transformismo universal fenomênico, em movimento consonante, com evolução orientadas e impulsionadas pela lei na direção do S? Então, assim como a gente estuda cada vida, a gente estuda cada grupo, a vida movimenta tudo dentro do oceano da existência e de transformação. Esse é o pensamento divino. É isso que o Baldi chama de lei. Próximo. Que rede de reações e combinações poderá verificar-se na aproximação e encontro dessas trajetórias? Cada órbita se acha numa posição de desenvolvimento diferente, seja no início, no apogeu ou na sua conclusão, e cada uma é exatamente regulada e claramente individuada pela lei, de modo a nunca perder a sua identidade em qualquer estado de reação ou combinação em que ela possa encontrar-se. A cada conclusão segue-se o lançamento de uma nova trajetória, cada um ligado à precedente como a sua consequência, no encadeamento que se perde ao infinito. Aí, meu amigo, você pode estudar para qualquer coisa, porque está tudo interligado. Certinho? Beleza?
Terminamos, né? Pessoal, espero que com esses 10 passos eu tenha resumido todo o nosso curso primeiro e segundo semestre e tenha criado um método que você agora pode aplicar seguindo cada passo na sua vida. E, quando você estiver em dúvida, recorra aos outros elementos, recorra ao sonho, recorra aos outros estudos que estão disponíveis. Porque aí você vai ter uma totalidade e poder realmente definir o seu destino e a sua trajetória num processo de autoavaliação do ser. Boa noite, amigos da TV Ibis. Boa noite, Maurício. Nós vamos começar aqui a nossa sessão de perguntas. Começamos pela pergunta do YouTube, pelo Pedro Henrique. Ele traz o seguinte questionamento: tem algo que eu sempre tive dúvida. O que acontece se um espírito entrar em um buraco negro? Ele poderia atravessar o horizonte de eventos? Entenda o nosso universo como o processo da queda. Como diz o Baldi, o nosso universo primordial, a criação divina, é o universo do espírito, que nós chamamos de paraíso, de nirvana, de sistema na linguagem do Baldi. Todo o processo do nosso universo onde nós existimos é uma contração de consciência. Então você pode, dentro dessa visão, interpretar o buraco negro como o elemento de maior contração. Então o Baldi diz que a evolução começa dentro do campo da galáxia, no momento em que você, dentro da galáxia, começa a formar os átomos e, consequentemente, todo o processo da vida. Se dentro da galáxia vai acontecer a síntese dos átomos, nós podemos dizer que o buraco negro é o ponto de máxima contração material do campo de consciência. Ok? No futuro, creio eu, que no futuro, nós vamos ver que existe desde micro buracos negros, como a ciência começa a falar hoje, até grandes buracos negros, como já está se descoberto. Mas nós vamos entender amanhã, quem sabe, que os buracos negros também representam os portais. Então aquele conhecimento que sempre existiu dentro do campo do esoterismo, dos portais, eu acredito também que está dentro dos buracos negros. E eu sou da opinião que os buracos negros devem gerar os buracos brancos, do qual surgem novos universos ou novas dimensões de um mesmo universo. Então, talvez os buracos negros que estão sendo estudados agora como ponto de alta concentração, nós podemos entender que vai depender da velocidade da luz. Então esse buraco negro retém as formas de vida onde a velocidade seja 300 mil km por segundo. Mas eu acredito que a velocidade da luz ultrapassa esses processos, porque a mente também é luz e ela tem uma velocidade superior à da luz. Então acredito que aqueles que terem velocidades maiores realmente atravessam e não tem problema nenhum com o buraco negro, assim como não tem com a matéria, que o espírito atravessa a matéria. Mas dentro da visão da matéria, talvez seja o ponto de maior condensação, de maior contração da matéria. Ou em outras palavras, entre aspas, de maior orgulho. Ok? A Priscila Cantuária faz o seguinte questionamento: usar a austeridade para corrigir e punir o filho é anti-lei? Sinto-me mal quando preciso ter essa ação. Já tentei utilizar o carinho e o amor para o momento da correção, mas não teve efeito, fez piorar. Olha, você tem que olhar que filho que você tem, né? Igual eu falo, se o seu filho é evoluído, você vai ter de usar determinados momentos de força psicológica. Essa força psicológica pode ser que não chegue ao ponto de agressão, mas você vai ter de utilizar, porque ele é evoluído, ele só entende a linguagem da força. Ok? Se ele já está evoluído, mas também tem astúcia, ele entende a linguagem da astúcia. Então, lógico que você vai colocar sempre a força do amor, a força do perdão, e como pontos vindouros. Mas muitas vezes você vai ter de utilizar a força e você vai ter de utilizar a astúcia para ensiná-lo ao nível da mente dele. Então eu costumo dizer o seguinte: você sempre dá o ponto futuro, que é o amor, a compreensão, a bondade, mas sempre dá o ponto presente, a força e a astúcia. Muitas vezes sem chegar na agressão, mas você pode usar a astúcia no campo das correções, no campo do castigo, no campo daquilo que você achar que é mais próprio. Mas você tem de entender a mente que você está trabalhando. A Alaide Catarina faz o seguinte questionamento: não sei em qual tipo eu estou, mas estou prestes a fazer um lançamento e estou numa dúvida cruel. Como vou saber se eu estou sendo sincero a fazer esse lançamento? A minha dúvida é porque tem pessoas do meu alto apreço que sugerem que eu não deva fazer esse lançamento. Minha filha, se você está ouvindo as pessoas ao seu lado, lembra que você é tipo 2.
Então, o tipo 2 leva muito em consideração a opinião que está do lado. Não, ouça a opinião do lado, mas a correção, a trajetória é sua. É você que depois vai sorver. Você não vai ter os amigos para sorver junto com você, não. Então, olha. E como é que você faz isso? Como é que você fala que você está sendo sincero ou não? Observa o sonho. Lembra que eu falo para você que a consciência superior orienta a consciência inferior? Observa o sonho que você vai ficar sabendo se você está na trajetória, a escolha correta ou não. Porque o sonho, inclusive os sonhos anteriores que você já teve, ele mostra se você está correto ou não no lançamento da trajetória. Então, se você está em dúvida, recorra aos amigos como sinaleiro. Lembra aquilo que eu falo? Mas recorra aos sonhos para que você tenha a base precisa. Está em dúvida maior ainda? Vai para a mente silenciosa, vai para a prece, que a prece acaba de te orientar. A Kênia Queiroz, no caso do pai, quando não conhece o pai biológico, como fazer o estudo? Não tem problema nenhum. Você vai estudar, não é o pai, você vai estudar a força. Você não está estudando o seu pai em você, você está estudando a força paterna em você. Então, independente se você conhece ou não o pai, se você sabe ou não das histórias do pai, a força está aqui. Porque você só agrega forças que você tem. Agrega por simpatia, por ressonância. Então, você não vai estudar o pai, mas a força paterna que está em ti. Então, essa força paterna está pronunciada, certo? Se é o feminino, está pronunciada no ânimo. Se é o masculino, está pronunciada na força masculina que está em ti. Então você vai lá e estuda essa força, que você fica sabendo exatamente qual é a força paterna que você herdou e manteve na sua personalidade. Não o seu pai, a força. A Neuzinha, nossa companheira aqui de Brasília, faz o seguinte questionamento. Como fazer um link entre nosso destino traçado por nós mesmos e sintomas familiares vindo de antepassados e personalidades por alguém que se identifica com o antepassado que sofreu ou praticou a ação? Ela coloca isso de acordo com Bert Helling. Olha, é simples. Lembra lá, Neuzinha, personalidade é formada de alma, que são todas as personalidades que nós já vivemos. Força materna, força paterna e ambiente. Esse ambiente é ambiente psíquico, que entra as forças que o Bert Helling também estuda na constelação familiar e que nós estendemos um pouco mais para a constelação psíquica no curso de personalidade 1 e 2 que nós fizemos. Como é que você estuda essas forças? A partir do momento em que você conhece que ela está em você e você vai estudar na família o que já fizeram com essa força. É simples, é só pegar o caso do tio, da tia, do sobrinho, do primo e ver o que já aconteceu com essa força na sua família. Olha, se você estudar essa força, o que aconteceu com essa força na sua família e você vê que você é refém dela, você pode pegar a experiência alheia para falar assim, nossa, eu tenho que tomar um cuidado muito grande. Então vamos supor, por exemplo, você viu que tem uma força de vício na sua família. E esse vício é principalmente alcoolismo. Muito bem, aí você vai lá e procura na família. Olha, eu tenho um primo alcoólatra, eu tenho um tio alcoólatra, eu tenho isso alcoólatra, eu tenho um pai alcoólatra. Olha, então o alcoolismo na nossa vida é muito sério. Como é que esse alcoolismo está em mim? Eu tenho de tomar cuidado. Porque se ele está no campo familiar, se ele já existe na família e eu sinto ele em mim, bandeira vermelha aqui, porque eu tenho de usar o álcool com muito critério. Porque caso contrário, eu também posso ir no mesmo processo. E o alcoolismo serve para tudo. Seja para mentira, seja para as coisas morais, seja para corrupção, seja para violência, seja para agressividade, seja para o machismo, seja o que for. É o mesmo princípio. Você estuda e olha a sua família. Porque aí você fica sabendo, olha, eu tenho que tomar cuidado, porque essa força também está em mim. E essa força, já aconteceu isso na minha família por isso, por isso, por isso. Então eu tenho que tomar cuidado, daqui a pouco eu estou praticando a mesma coisa. Entendido? Ela faz um segundo questionamento. Quanto ao UAV e o UPV, como fica o caso de alguém que atropela e mata uma pessoa que nunca viu na vida? Seriam os dois atropelado e atropelador, o UPV, né, que é a abreviação, reunidos no momento por força do destino? Sim. Vamos supor, por exemplo, que na vida passada eu cometi um crime e me escondi. E a outra pessoa que ficou culpada. Aí hoje, num acidente fortuito, eu cometo a infelicidade de cometer um acidente de trânsito e matar uma pessoa. Assuma a culpa que eu não assumi no passado. Receba a culpa. E a pessoa que recebeu a violência está dentro da unidade passiva de violência.
E eu, dentro da unidade ativa, por força de ter escondido os meus crimes no passado, agora eu estou junto dentro do destino, que parece um acaso, mas na verdade nada mais é do que uma força de correção da minha vida. Então isso acontece. São as forças que o destino usa dentro da minha vida e eu sempre tenho uma causa. Muitas vezes eu sou responsável por um acidente que eu jamais gostaria de realizá-lo. Muitas vezes não foi minha imprudência, ou muitas vezes foi e a vida aproveitou, olha, vou aproveitar a sua imprudência para que você não faça mais imprudência na vida e ao mesmo tempo você tenha um ponto de correção e ajude outra pessoa que está dentro de um campo também ativo de violência. Então vai depender muito do processo, mas sempre você está incluso. Se você não fez por impulso, você não fez por um processo de impropriedade, muitas vezes é porque você escondeu isso na vida passada e agora a vida está te devolvendo o mesmo fim. São os acidentes sem querer que ocorrem na nossa existência. Isso ocorre muito, exatamente porque está nos corrigindo o que fizemos no passado. A Teresa do Espírito Santo faz um questionamento interessante. É válido usar medicação psiquiátrica para controlar os impulsos que ainda não se consegue controlar de cara limpa, como a ansiedade e a desarmonia oscilante dos estudos interiores? É uma muleta abençoada ou uma forma de astúcia? Não, é uma muleta abençoada, meu anjo. Eu só recomendo assim, os pacientes meus que utilizam medicações, né, muitas vezes do campo psiquiátrico, eu falo assim, utiliza ela até você conseguir fazer a transição para a correção por você mesmo. Eu falo assim, olha, nós vamos utilizar a medicação psiquiátrica, vamos acrescentar aqui a medicação homeopática, na hora que você sentir força, nós vamos reduzindo a medicação psiquiátrica. A medicação psiquiátrica é fundamental para determinados momentos da vida, porque elas nos seguram. Então eu falo assim, uma muleta que muitas vezes nos auxilia. O grande problema nosso é viciar na muleta. Aí eu vicio na muleta, vicio na segunda, daqui a pouco eu estou andando de cadeira de roda. É aquele problema que a gente vai aumentando as doses da medicação. Não, mas para determinado momento, para a gente fazer coisas piores ou para a gente fazer determinados desequilíbrios maiores, a remedicação psiquiátrica é maravilhosa. Aí o que eu tenho de fazer? Ter uma noção exata junto com o meu médico para que eu saiba conduzir a fim de que eu possa utilizá-la para sair e não utilizá-la para ficar. Ok? Isso em qualquer remédio, não só o psiquiátrico. Agora, se você fizer isso, utilizar para dar um tempo para você adquirir força e você por você mesmo for saindo, aí sim, você pode usá-la só no momento de emergência. Bom, Maurício, agora o restante são participações, são inúmeras. Então a gente vai falando aqui mais ou menos, Andréia, Roseli, o Presley. Ô Presley, lembrei de você, a gente está lá com as obras avançadas do nosso estúdio em Goiânia, tá quase chegando no ponto aí que eu vou precisar daquele teu auxílio, tá? Vamos precisar muito. Já estamos chegando já no ponto lá, tá só esperando chegar no limite lá. A Silvana, o James Moraes, a Dorothy, o Renato Rui lá, nosso companheiro lá de Franca. Ele até comenta assim, sou forte, astuto e busco o ideal assistir a TV Easy. Portanto, sou tipo 1, 2, 3 com predominância do 2. É meu caso. 1, 2, 3 com predominância do 2. A Priscila Cantuária, a Silvana, o pessoal agradecendo muito as elucidações, as lembranças. Muita gente falando aqui do Congresso em São Paulo. A Silvana até perguntou assim, se você vai estar lá no encontro em São Paulo, que ela falou que vai, com certeza, quer conhecer todo mundo. Vou estar, lógico, vou estar lá, trabalhando. E pedindo ao pessoal, né, pessoal, nos ajude a divulgar, a gente terminou o material essa semana, então divulguem, por favor, nas redes sociais, Facebook, Instagram. Daqui a pouco vai ter filme, né? Daqui a pouco a gente está terminando, através da nossa agência, um filmezinho para fazer o chamado, então auxilie a gente aí na divulgação do nosso congresso. E vão também, né? Porque é questão financeira. Astúcia aí, ó. A Neuzinha agradecendo as respostas, a Jane, enfim, muitas participações. Deixar aqui o nosso abraço aqui a todos que estão aqui conosco. E é isso. Pessoal, muito obrigado. Agora eu quero que vocês peguem esse método, utilizem na sua vida. Nas próximas aulas eu vou tentar trazer casos que a gente possa analisar. E casos principalmente que o Baldi analisou, né, que é muito melhor, porque é ele que analisou. E divulgue o nosso congresso, nos ajude nesse propósito, porque é fundamental aqui para o nosso destino,
levantar uma grana que a gente possa ter um caminho melhor para aquilo que nós vamos fazer. E peço a vocês também que agora nós vamos passar 2 vídeos, que eu esqueci de fazer a chamada para o vídeo da família e o vídeo da oração pelo Brasil. Então nós vamos passar os 2 agora, então vocês aguentam mais um minutinho e assistem os 2 vídeos, que nós vamos passar nesse momento que eu devia ter chamado antes de ter iniciado a aula, ok? Então um beijo, até semana que vem.